Atenção! Começa agora uma teleaula de Biologia do Ensino Médio. Você vai assistir a teleaula de número 25. Bons estudos! E agora as últimas notícias. As geadas na região sudeste impediram a formação de flores nos cafeeiros. Os agricultores olham os cafezais sem o branco característico das floradas e sabem que não verão o vermelho dos frutos daqui a alguns meses. Ô mãe, o telejornal deu que a geada estragou as flores. E por causa disso, os agricultores não vão colher nenhum fruto. Tá certo isso? Tá sim, filho. Porque sem flores, a planta não produz frutos. E o que a flor tem a ver com fruto, mãe? Se você também está em dúvida, calma aí. Porque assistindo a nossa teleaula de hoje, você vai aprender direitinho o que as flores têm a ver com os frutos. Mas tem mais. Você vai conhecer os órgãos reprodutores das plantas. Vai aprender o que é polinização e fecundação. Estudar 2 tipos de frutos e também conhecer alguns tipos de plantas que se reproduzem de formas diferentes. Quantos frutos tem nessa cesta aqui? E quais são eles? Abacate, laranja. Maracujá. Pra mim tem 3, né? Esse. Abacate, laranja e maracujá. Tudo que tem nessa cesta aqui são frutos. Você sabia disso? Acontece que em biologia, fruto não é o que normalmente nós chamamos de fruta. Fruto é a estrutura gerada pelos vegetais floríferos. É o local onde estão as sementes. Os frutos resultam do desenvolvimento do ovário das flores. Para entender isso melhor, preste atenção nessa teleaula. Nós vamos estudar a vida sexual das plantas. Vamos começar pelos órgãos reprodutores, que estão todos numa flor como esta aqui. É que normalmente nos vegetais, os órgãos femininos e masculinos estão localizados na mesma flor. O órgão reprodutor feminino, chamado gineceu, é composto pelo estigma e pelo ovário, onde se desenvolve o óvulo. O óvulo, quando fecundado, se transforma em semente. No órgão reprodutor masculino, chamado androceu, são produzidos os grãos de pólen. Quando o núcleo reprodutivo do pólen de uma flor encontra o óvulo de uma outra flor da mesma espécie, ocorre a fecundação. Só que para os grãos de pólen de uma flor encontrarem o óvulo de outra flor, ou melhor, para acontecer a fecundação, tem que ocorrer antes a polinização, isto é, os grãos de pólen aqui, eles precisam ser transportados de uma flor para outra. Quem faz esse transporte são os agentes polinizadores. Vento, água, os insetos, passarinhos, morcegos. Normalmente, os agentes polinizadores carregam grãos de pólen de flores de diferentes espécies ao mesmo tempo. Por isso, quanto maior o número de grãos de pólen produzidos pelo androceu, maior vai ser a chance de ocorrer a fecundação. Afinal, o grão de pólen tem que chegar até o estigma de uma outra flor da mesma espécie. As gramíneas, como a cana-de-açúcar e o milho, são exemplos de plantas que produzem uma grande quantidade de grãos de pólen. Elas são polinizadas com auxílio do vento. Isso acontece porque os grãos de pólen são microscópicos e muito leves. Você sabe o que são grãos de pólen? Pois é. Este pozinho nas flores é formado por grãos de pólen. No ambiente, o excesso de pólen, principalmente de gramíneas, pode provocar reações alérgicas em muitas pessoas. É a febre do feno, que causa inflamação dos olhos, do trato respiratório superior, espirros, febre e até asma. Ô, mãe, o que vai ter pro almoço? Arroz, feijão, bife, salada e de sobremesa, creme de abacate. Ô, mãe, o abacate é um fruto que veio de uma flor que foi polinizada. E o feijão?
Ele é um fruto? Fruto? Não, filho, feijão é semente. Como que é isso, mãe? Se a gente come o abacate, que é um fruto, e joga a semente fora, se o feijão é uma semente, o que aconteceu com o fruto? Para responder a essa pergunta, vamos acompanhar a formação de dois frutos, o fruto do feijoeiro e do abacate. Quando o grão de pólen chega no estigma, ele desenvolve o tubo polínico, que contém as células reprodutivas masculinas, ou seja, o núcleo reprodutivo. Através do tubo polínico, as células reprodutivas masculinas chegam ao ovário, que contém vários óvulos. Quando um grão de pólen encontra um óvulo, acontece a fecundação. O núcleo reprodutivo do tubo polínico encontra o óvulo e aí a fecundação. E o que acontece depois da fecundação? Quem vai explicar isso melhor pra gente é o Luiz, que é agrônomo e trabalha aqui nesse sítio. Por favor. Depois da fecundação, os óvulos se transformam em sementes e o ovário se transforma no fruto. A vagem, então, é o fruto do feijoeiro. E esse processo é sempre bem sucedido? O que acontece quando não há fecundação? Sem fecundação, o ovário se desprende e cai. Não gera nem frutos nem sementes. E o que garante o desenvolvimento do óvulo em semente e do ovário em fruto quando há fecundação? Para garantir a manutenção e o crescimento do ovário da flor, existe um hormônio com uma função especial no momento da fecundação, a auxina. A auxina do pólen é importante para o início do desenvolvimento do fruto. Depois, a semente produz a auxina responsável pelo término do desenvolvimento do fruto. E depois o que acontece? Quando as sementes ficam maduras, a vagem seca. E se não for colhida, ela estoura, isto é, se rompe abruptamente, deixando as sementes cair no chão. Ô mãe, agora eu quero saber por que o abacate tem tanta carne em volta da semente. E por que a semente do feijão fica solta dentro da vagem? O óvulo da flor do abacateiro também se transforma em semente e o ovário em fruto. Só que no caso do abacate e de alguns outros frutos, durante o desenvolvimento do ovário, há um acúmulo de substâncias nutritivas, formando essa parte suculenta que a gente come. Vários outros frutos acumulam essas substâncias nutritivas. O tomate, o pepino, a laranja. E por causa disso, eles são chamados de frutos carnosos. O feijão, o algodão, a mamona e o amendoim, entre outros, que não acumulam substâncias nutritivas, são chamados de frutos secos. A semente dos frutos é composta por uma parte rica em materiais úteis para o crescimento do embrião que está dentro dela. Quando falamos em reprodução sexuada de vegetais, estamos falando da formação de embriões que ficam dentro da semente. Prontinho. Agora, enquanto o feijão cozinha, eu vou aproveitar para plantar a minha violeta. Plantar folha, mãe? Não precisa primeiro pegar a flor, polinizar, fecundar, o ovário virar fruto, o óvulo virar semente para depois plantar? As violetas e vários outros vegetais reproduzem de formas diferentes da que a gente viu até agora. Elas geram descendentes sem a participação das flores. As violetas, por exemplo, produzem novas plantas a partir das folhas. Para se produzir uma nova roseira, basta cortar um pedaço do caule e plantar na terra, para enraizar. Essa forma de gerar novas plantas a partir de estacas se chama estaquia. A grama tem caules subterrâneos que formam brotos, que por sua vez desenvolvem novas plantas. Todas as formas de gerar novas plantas sem o encontro de células reprodutivas são chamadas de reprodução assexuada. Todas as plantas produzidas dessa maneira têm as mesmas características genéticas da planta-mãe. E foi percebendo isso que os homens criaram algumas técnicas especiais. O seu Ariovaldo está muito orgulhoso da sua plantação e também não é para menos. Ele é muito cuidadoso, só planta novos pés de poncã através de uma técnica chamada enxertia. Ó, tá vendo só que beleza? Para conseguir uma pocã como essa, ó, eu escolho um pé que dê a pocã mais doce e mais bonita. Aí eu pego um galho desse pé,
tá certo? E coloco num outro pé quando ele ainda é novo. O de baixo é o cavalo, o de cima é o cavaleiro. Aí ele cresce e as pocanas tudo igualzinha, uma com a outra, bonitinha, bonitinha. Mas a enxertia, além de algumas vantagens, tem também alguns problemas, não é isso? Ah, é, mas os frutos que eu produzo, eles têm as mesmas qualidades da planta-mãe, sabe? E as mesmas desvantagens também, porque se a planta-mãe tiver tendência a qualquer tipo de praga, o pomar vai tudo embora, vai tudo junto. É isso aí. Enquanto seu Ariovaldo continua com o seu trabalho, nós vamos ficar com a revisão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu que na reprodução sexuada das plantas, acontece um encontro entre a célula reprodutora masculina, dentro do grão de pólen, e a célula reprodutora feminina, o óvulo. Na reprodução assexuada, não existe esse encontro. As flores possuem órgãos masculinos e femininos. O órgão feminino, ou gineceu, é formado pelo estigma e pelo ovário, e produz óvulos. O órgão masculino é o androceu e produz grãos de pólen, no qual está a célula reprodutiva masculina. Quando uma flor é polinizada por outra da mesma espécie, ocorre a fecundação. Após a fecundação, o ovário da flor forma o fruto e o óvulo forma a semente. Dentro da semente está o embrião. A semente é composta por uma parte rica em materiais úteis para o crescimento do embrião. Homem, obrigada. Observar as plantas é um ótimo jeito de aprender. No seu livro, você vai encontrar algumas dicas de como plantar, por exemplo, um pé de feijão. Se você acompanhar o crescimento de um pé de feijão, vai ficar sabendo muito mais sobre sementes, flores e frutos. Bons estudos e até a próxima. Tchau!